Eu já devia ter entregue esse vídeo faz um tempo, mas alguns fatores me impediram. O principal deles é que o roteiro foi escrito em cima das minhas primeiras impressões do filme. E esse filme não é o tipo de coisa que se fala das primeiras impressões, ainda mais quando você não entende da primeira vez a mensagem que ele quis passar. Nota pra mim mesmo, o Jordan Peele sempre quer passar uma mensagem, os filmes dele sempre têm subtexto. E se você ver um filme dele e achar muito simples, saiba que perdeu um monte de informação que ele esfregou na sua cara de forma muito sutil ao longo da trama. Dito isso, vamos falar de Nope, ou não olhe. O que um chimpanzé chamado Gord, um sapato apontando pro alto, um asiático sortudo, um cavalo também sortudo, um casal de irmãos no deserto e um disco voador têm em comum? Em um filme do Jordan Peele, você pode ter certeza que tudo. Não olhe conta a história de O.J. e Emerald. Eles descendem do homem presente no primeiro filme da história, e não é o da locomotiva, é o do jockey. E seguindo a tradição de trabalhar com cavalos, o pai deles trabalhou a vida inteira treinando esses animais para filmes, seriados e comerciais. Um certo dia, logo no início da história, para ser mais exato, o patriarca morre de uma forma muito estranha. Ele tem o seu crânio atravessado por uma moeda que cai de muito alto, do céu mesmo. E mesmo que não tenhamos visto o que fez chover aqueles pertences de outras pessoas, bem, a gente sabe que não foi normal. E agora o O.J., o nosso protagonista, junto com a sua irmã, que também é protagonista, e um técnico de loja encherido, vão fazer de tudo para provar que a morte do pai tem tudo a ver com uma nuvem suspeita que nunca se mexe e parece ter vontade própria. Vamos supor que, assim como eu, você assistiu Nope e ficou se perguntando como certos eventos se encaixam e o filme tenha parecido muito simplista. Mesmo assim, você vai ter visto um dos melhores filmes de monstros dos últimos anos. Eu diria que quase um tubarão dos tempos modernos. É claro que não tão revolucionário, mas é certamente impactante e brutal. Agora, eu devo dizer que esse filme é redondinho. É aquele tipo de produção onde cada conversa dos personagens entrega de forma subliminar as ferramentas para que o público desvende as mensagens dele. Você pode não gostar dos personagens, pode não gostar da mensagem e pode até mesmo não gostar do que o filme é enquanto entretenimento, mas não pode negar que ele é muito bem feito. E sim, é fato que ser muito bem feito não salva filme nenhum de ser medíocre, mas também não é o caso aqui. Para o pessoal que tava teorizando mil coisas absurdas sobre conspirações, ou até mesmo esperando alguma crítica social mais em alta como foi com os dois filmes anteriores, pode se decepcionar aqui. Eu vou dar alguns spoilers, mas eu vou deixar isso apenas pro final do vídeo, por enquanto vamos falar do que não é segredo. O trabalho de sonoplastia do filme é impecável, o OVNI faz sons aterrorizantes que gelam a espinha. Uma mistura de máquina e animal, me lembra um pouco aquela nave do Rua Cloverfield 10. E eu não escutava nada tão assustador num filme sobre alienígenas desde as buzinas dos tripods lá no Guerra dos Mundos. As músicas são igualmente sensacionais, elas variam de tom com bastante frequência, evocando horror imediato como Alien, ou criando uma atmosfera de inquietude como Tubarão e até mesmo impetuosidade heróica de um cowboy no Velho Oeste. Tem também um truque simples, mas muito funcional envolvendo música e a presença do OVNI, gera umas cenas bastante marcantes. Os irmãos são interpretados pelo já conhecido Daniel Kaluuya e pela Keke Palmer, que, aliás, eu não reconheci ela desse filme B que eu revi faz uns meses. Os dois têm uma boa química, apesar de eu sentir que o filme prepara mais terreno do que usa para um arco de desenvolvimento mais profundo entre eles. A Emerald tem algumas rusgas mal resolvidas com o pai, e o O.J. claramente se sente incomodado com algumas decisões que a irmã toma com relação à fazenda e a ele. Essas coisas são resgatadas eventualmente ao longo da trama, mas quando acontece, a história já tá para terminar e o nosso investimento emocional já está um pouquinho comprometido por causa de todo o caos que a gente já testemunhou até então. É curioso como eu achei de imediato que esse fosse o filme mais simples do Jordan Peele, quando, na verdade, eu não ter entendido ele de imediato apenas corroborou com a mensagem dele. Eu vou falar melhor disso pro final com spoilers, mas existem certas coisas que são um pouco difíceis de se prestar atenção, principalmente em certos detalhes nos diálogos que acabam entregando muitas pistas. Até o nome que o O.J. dá pro disco voador, Jean Jacket, tem um significado por trás. A fotografia do filme é lindíssima, ele possui algumas cenas com composições maravilhosas que dá vontade de emoldurar. Eu gosto muito da paleta de cores, ela é vibrante mas não é quente, faz o deserto não parecer tão desconfortável quanto deveria ser, e ainda por cima dá um contraste gostoso, já que a cor que a gente mais vai estar vendo é o amarelo. Os personagens têm aquele jeitinho estranho que o diretor gosta de pôr, eles não reagem aos eventos da trama de uma forma muito realista, e embora isso tire parte do terror da trama, ao mesmo tempo confere a eles um certo carisma. Eu acho que aqui essa característica ficou muito bem balanceada, coisa que eu não achei muito legal no Nós, onde o lado cômico conflita algumas vezes com o lado sério. O que torna os filmes do Jordan Peele tão bons não são as suas críticas sociais ou seu foco em elenco negro. A gente admira essas coisas, mas nada disso daria certo se não fosse visível que pra ele a arte é o foco principal. É fazer personagens que a gente vai criar carinho. Uma trama cheia de significados, mas que mesmo sem eles vai ser divertida de se acompanhar. O Jordan Peele gosta do público dele e quer antes de mais nada
acostumado a fazer cinema. E como isso é visível, nossa, o respeito e reverência que ele demonstra a clássicos do horror aqui é lindo, principalmente a Tubarão. Dá pra ver que ele consegue extrair o que tem de melhor das suas referências e sem ter a pretensão nenhuma de reinventar a roda. Dá pra perceber que ele conseguiu entregar um filme marcante e trazer um ar fresco pra uma história que a gente sente que já viu antes. Eu gosto muito do O.J., ele é quase uma reinvenção daquele arquétipo do protagonista caladão que sempre sabe o que faz e resolve tudo. Eu simplesmente não suporto personagens assim, eles fazem todo mundo ao redor deles parecerem pessoas mais interessantes. Mas o O.J. ele é diferente, ele existe naquele mundo. É um personagem de poucas palavras que ama animais e prefere lidar com animais. Ele só tem 2 momentos onde demonstra estar em choque e mesmo nesses momentos o cara é controlado. Só que ao mesmo tempo a gente sente muita humanidade vindo dele, principalmente por causa da excelente atuação do Daniel Kaluuya. Ele sempre trabalha muito bem com os olhos, eu acho que ninguém duvida disso, e aqui ele conversa demais com eles. Além dos irmãos, nós também temos o Angel, um funcionário de uma loja que acaba ficando obcecado pela possibilidade dos protagonistas estarem tentando filmar um disco voador, e o Jupe, um personagem que é muito importante para a história, mesmo que isso não fique tão claro. O Jupe tem esse apelido por causa de um evento que ele promove no seu parque chamado de Jupiter's Claim. Ele é um sobrevivente de um evento terrível que aconteceu num sitcom da década de 90, onde um chimpanzé furioso matou quase todos os membros do elenco, mas o poupou porque aparentemente um milagre aconteceu no estúdio. Toda a trama do Jupe parece solta no meio do filme, mas quando você vai pegando a mensagem dele, mais o personagem vai fazendo sentido. Os efeitos especiais chamam atenção em 2 personagens, o chimpanzé Gord e a nave Jean Jacket. Enquanto o Jean Jacket é muito crível, cheio de detalhes interessantes como a sua textura de tecido e plástico, o macaco já não é tão bem feito assim. Mas pelo menos a produção foi pelo caminho certo e trocou texturas e iluminação por movimentação realista. E isso é muito importante, o Gord parece ter saído de um videogame, mas a movimentação dele é tão bem feita que ele consegue representar uma ameaça real. Se ele fosse mais realista, mas a movimentação dele fosse feia, esse personagem seria um desastre. Então agora só falta falar um pouco do filme com spoilers. Se não assistiu ainda e o estilo do filme cai no seu gosto, eu recomendo ele demais. Depois você volta aqui e termina o vídeo, só não esquece de dar o like antes de sair. Pronto, eu acho que eles saíram. Vamos continuar. Meus camaradas, que ideia legal de fazer a nave a própria criatura alienígena. Pode não ser original, mas certamente foi uma das, se não a melhor execução da ideia. Lembrando que eu me refiro também ao fato do Jean Jacket ser orgânico, senão filmes como esse aqui competiriam direto com essa ideia e aí eu já não teria tanta certeza se a execução foi a melhor. Eu adoro as texturas de pano e plástico do monstro, elas fazem um efeito parecido com o que os dentes do Alien no primeiro filme me causavam. Aquele estranhamento de estar vendo um ser orgânico feito de um material sintético. Em dado momento, a apresentação do Jupe dá muito errado e a plateia e a equipe do cara acabam sendo engolidas pela criatura. Nesse momento descobrimos que, na sequência do título do filme, estávamos vendo a boca do monstro o tempo todo, nós só não havíamos desconfiado justamente por causa da sua textura. Olha esses ângulos. Só eu que acho que eles são pra lá de perturbadores. Aliás, ver as pessoas sendo espremidas através do estômago do animal é uma das experiências mais incômodas que eu já tive vendo um filme nos últimos anos. É claustrofóbico, enigmático e atormentador. Eu pessoalmente morro de medo desse tipo de coisa, e não são dos aliens nem das armas deles, mas sim das máquinas. Cenas como essa aqui me dão mais terror do que fascínio. Agora, vamos falar sobre a mensagem que o filme martela na nossa cabeça o tempo todo, mas que nem todo mundo percebeu porque o texto é bom demais em tornar os diálogos descontraídos e naturais. Pessoas são obcecadas com espetáculos, e essa obsessão as leva a desafiarem a natureza em busca de se provarem e se estabelecerem como melhores do que o perigo. Na vida real, nós temos inúmeros exemplos disso. Quem gosta de assistir canais gringos e conhece o Mr. Ballen sabe exatamente do que eu tô falando. Pessoas morrem todos os dias porque não levam a mãe natureza a sério. E esse tema é brilhantemente trabalhado em Não Olhe. O pequeno Jupe, fascinado com o fato de que um sapato desafiou as leis da física, conseguiu não olhar diretamente nos olhos de um chimpanzé assassino. E assim ele foi poupado. Um verdadeiro espetáculo aquele sapato. Ele até deixou no museu dele, eu aposto que se você viu o filme deve ter encasquetado com ele também. Poxa, a gente tem um alien assassino, mas aquele sapato, por que ele ficou de pé? Tem explicação? O Jupe achou que era um sinal, ele nem ligou tanto assim pra morte dos colegas. Ele achou que era o escolhido, até achou que podia fazer um evento e lucrar em cima de uma civilização alienígena, ou será que ele sabia que era um animal? O que importa é que ele foi duplamente traído pela mãe natureza. O Lucky, o cavalo lá do O.J., não quis sair do abrigo e o Jean Jacket estava de mau humor devido à péssima experiência que ele teve na sua última refeição. O Angel é obcecado por ufologia e essas coisas que tem no céu, a Emerald quer filmar o disco e ficar famosa, e você foi pro cinema porque o trailer do filme fez você querer saber qual era o mistério por trás das abduções. E se você não entendeu a mensagem, provavelmente foi porque se distraiu demais com o espetáculo que era o seu monstro. Sério, como você não olha pra ele?
É grande como o horizonte e faz um som que parece uma trombeta do apocalipse, mas se você olhar, você morre. O cinegrafista lá sabia disso e quis pagar o preço. Ele é um idiota por isso? Você decide. E então, na contramão de tudo isso, temos o O.J. Ele nem liga para as pessoas direito, são barulhentas, preconceituosas, arrogantes. Lembra do começo? Lá no comercial? É basicamente um resumo do filme todo. Ele tá lá, se importando com o cavalo, tentando evitar um acidente, e todo mundo tratando o animal como objeto. Aí alguém mostra um espelho pro bicho e bam! Culpa de quem? Do cavalo, claro. Lembra que eu disse que ele só perde a calma 2 vezes? Então, uma é quando o pai é gravemente ferido e a outra é quando ele acha que viu alienígenas na cocheira dele. Comparem a reação dele aqui com quando ele descobre que o Jean Jacket é só um animal. Ele sabe como lidar com animais. Civilizações alienígenas nem tanto. E pra finalizar, no final, quando o monstro revela sua forma angelical, o filme praticamente reprisa o sitcom do começo, sendo que o Jean Jacket é o Gord, a Emerald é o Jupe e o O.J. o sapato. O Jean Jacket é um milagre ruim, o O.J. é um milagre bom. Qual o nome do cavalo que ele tá em cima? Sortudo. O O.J. é um profissional, deixe ele fazer o seu trabalho. Eu vou indo nessa, espero que tenham gostado do vídeo, nós nos vemos na próxima e até logo.